Eu gostaria de começar esse vídeo trazendo alguns números para vocês. Dos 10 países com a maior quantidade de mortos pela Covid-19, dos últimos 14 dias, 8 desses países tiveram reduções na média de mortes por dia. Apenas 2 países tiveram um aumento na média de mortos. Um deles a Índia, com 8,9% de aumento. E superando todas as expectativas e muito acima dos demais, o Brasil, um aumento de 30,5% na média de mortos. É um número assustador que coloca o Brasil como centro da atenção global. Nós somos um perigo não só para nós mesmos, mas para a América Latina e para todo o globo. Tudo isso é culpa, claro, de Bolsonaro. A forma como ele gerencia a pandemia, utilizando interesses pessoais em primeiro lugar, pagando compromissos de campanha com a distribuição da cloroquina, porque o laboratório que produz a cloroquina aqui no Brasil foi um financiador da campanha de Bolsonaro lá em 2018. Então toda essa história da cloroquina também existe um débito eleitoral que Bolsonaro está pagando. Tem também a questão eleitoral, que ele pensa que a pandemia pode fazer com que ele seja reeleito em 2022, porque a lógica da Covid aqui no Brasil é diferente da dos Estados Unidos. E ao contrário do que aconteceu com Donald Trump, que a pandemia derrubou o Trump nas eleições, aqui ela pode catapultar Bolsonaro. E também tem toda a questão dos filhos, com essa confusão que o nosso país vive, os processos não avançam. E Bolsonaro tem tempo suficiente para, dentro do jogo democrático, fazer aquilo que ele está fazendo, minar os processos, como aconteceu com a rachadinha. Agora, todo o processo da rachadinha possivelmente não vai dar mais em nada, além de manter a oposição fora das ruas. Então toda essa questão, e Bolsonaro está muito tranquilo com os 260 mil mortos que nós tivemos no país da Covid-19, isso segundo números oficiais. 10 mil mortos só nos últimos 7 dias. O nosso país está completamente colapsado, de norte a sul do país. Algumas cidades já começam a prever falta de oxigênio nos próximos dias, como aconteceu em Manaus. No Rio Grande do Sul, Porto Alegre teve um hospital que inclusive alugou um container refrigerado para armazenar os corpos daqueles que morreram pela Covid-19. UTIs lotadas, filas de espera e as vacinas não progridem. Nós não estamos conseguindo seguir um cronograma adequado de vacinação. Alguns idosos estão correndo o risco de não tomarem a segunda dose da Coronavac. E se você demora muito para aplicar a segunda dose, a primeira dose perde o efeito. E é importante que nós tenhamos as vacinas porque nós tivemos uma redução de 70% no número de óbitos de pacientes ou de idosos com mais de 90 anos após a vacinação. Então a vacina ajuda. Nós estamos vendo isso com os dados empíricos, mas Bolsonaro não quer vacinar. O Brasil hoje se transformou em um enorme problema, porque a variante Bolsonaro, que é a antiga variante de Manaus, ela é predominante e como nós não estamos vacinando da forma adequada, muitas pessoas, mesmo vacinadas, estão pegando o vírus, porque é necessário que haja um distanciamento social. A vacina demora um tempo para surtir o efeito. Então se você está vacinado, pega a doença, pega o vírus e começa a ter os sintomas da doença e desenvolve a doença, você pode provocar novas variações, a criação de novas variações mais resistentes, mais poderosas. O Brasil hoje é um perigo. E o Jânio de Freitas escreveu no texto dele, falando que o Brasil hoje é um vírus assassino. Nós colocamos a segurança global em risco por conta de Bolsonaro. Bolsonaro é um vírus assassino. E agora a imprensa finalmente começou a perceber e começou a mostrar que Bolsonaro, ele favorece a proliferação do vírus e a comunidade internacional, muito em breve, também vai notar. Eu vou ler para vocês uns pequenos trechos do texto do Jânio de Freitas. Brasil passou a ser visto como um imenso vírus assassino. Com um governo que se alia à morte em massa provocada pela pandemia, país se tornou um perigo para o mundo. O governo se aliou à morte. Isso nós já estávamos falando há muito tempo aqui no canal, desde o ano passado, há muitos e muitos meses. Finalmente a grande imprensa começou a perceber. O Bolsonaro, ele é um aliado do vírus, por todos os motivos que eu já elenquei enquanto eu estava falando no início do vídeo. O Brasil é um perigo para o mundo, assim está posta a opinião das autoridades do jornalismo e dos mais informados mundo afora. Não é Bolsonaro, não é o governo militarizado e desatinado, mas o Brasil. Ou seja, eles não estão mais destinando o perigo a Bolsonaro, mas o país inteiro. O país inteiro é visto
como sendo algo nocivo para a comunidade internacional. Já transcendeu a imagem de Bolsonaro. Todos nós somos como leprosos que podemos transmitir uma doença mortal, uma doença incurável para os demais. Isso vai afetar com toda a certeza os negócios brasileiros. Nós vamos ser discriminados durante um período, como vai ter um preconceito sanitário, como teve quando houve toda aquela situação, aquele desastre nuclear do Césio 147. As pessoas de Goiás, elas foram mal vistas aqui no nosso país por conta do Césio, achavam que eles podiam transmitir radiação, houve esse preconceito e agora nós vamos ter o mesmo preconceito, só que com todos os brasileiros, como se nós fôssemos leprosos, como se nós fôssemos portadores de uma praga que ameaça a segurança de todas as pessoas. E está certo, é o país que, dividido entre os voltados para seus interesses, os acovardados e a grande massa dos pobres de conhecimento, permite um governo que se alia à morte em massa, constrói por sabotagens a calamidade social e atroiçoa os objetivos do país como trai a população. O Brasil, visto no mundo, é um imenso vírus assassino, composto pela infinidade de vírus letais que correm livres de um brasileiro a outro e deste seu paraíso deixam-se levar pelos meios mais insidiosos para frustrar países que lutam contra a ferocidade pandêmica. Esse capítulo faltava na história da incivilização brasileira, o seu fim desconhecido. Caso não seja abreviado, contém hipóteses terríveis. Uma delas, por exemplo, a contaminação, já com novas e mais perigosas variantes do vírus, continuará aumentando com reflexo direto nas restrições internacionais ao Brasil. E ele continua aqui, é um texto muito bom, um texto longo do Jânio de Freitas. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo texto, porque é exatamente isso. Bolsonaro é o grande culpado. Nós precisamos tirar esse homem da presidência da República e precisamos tirá-lo imediatamente. E por mais que queiram boicotar a CPI da Covid, como Flávio Bolsonaro está fazendo, nós precisamos continuar pressionando. Temos que dar apoio aos governadores, temos que dar apoio aos prefeitos, cobrar, ver se o seu governador tem condições de dar o auxílio emergencial para a população do seu estado, porque se isso for possível, nós já não dependemos mais de nada de Bolsonaro. Se nós tivermos autonomia para dar o auxílio emergencial, se nós tivermos autonomia para dar as vacinas, isso vai estrangular, vai asfixiar toda a trajetória de campanha eleitoral de Bolsonaro para 2022. Nós vamos sobreviver e para isso precisamos tirar Bolsonaro da presidência da República. Passe o vídeo para frente, clique no gostei, ative as notificações e me siga aqui no YouTube, se inscrevendo no canal e também no Twitter, @profleooficial.